Alguns esqueletos foram bastante para que Cuvier reconstituísse a paleontologia antediluviana. A história e a pré-história relatadas nos livros sagrados de todos os povos nos diminuem a mérito relativo à protossíntese humana. A maior dificuldade consiste em deixá-la recuperar-se por si mesma de acordo com o duplo método objetivo e seu duplo critério. Nossos principais guias têm sido, entre os sacerdotes da Igreja, Santo Agostinho, entre os evangelistas, São João, entre os outros apóstolos, São Pedro e São Paulo, entre os escritores sacros do Antigo Testamento, Moisés, entre os autores anteriores a Moisés, e de acordo com a mais pura tradição patriarcal, Jó. Entre as antigas universidades dos patriarcas, que ainda estão em atividade nos nossos dias, temos a do Brahmanismo, que vem desde a época de Krishna, mas que contém uma documentação muito anterior ao século 32 antes da encarnação do Verbo. A essa universidade acrescentamos a iraniana, representada pelo Quebris, e no extremo oriente o Koutsekien, e no extremo ocidente temos os documentos da raça vermelha. Toda esta documentação pode ser lida e está situada com todas as suas correspondências no instrumento de precisão, do qual falamos várias vezes, o arqueômetro. Assim como todos os ensinamentos derivados dele, centraliza-se e resume-se em um momento do verbo vivo, o cristianismo. O cristianismo realmente não é uma entre as religiões deste mundo. Todas as outras não passam de um desmembramento dele. E a religião de todos os mundos, a matésis do universo duplo, o visível e o invisível, e de seu anfíbio, a humanidade. A matésis cristã contém 3 sínteses: o universo visível, o universo invisível e a humanidade, anfíbio dos anteriores, tal como são resumidos no quadro sinóptico seguinte. Universo, invisível, visível, homem anfíbio. A glória divina, Shima. A vida eterna, essência, igual sujeito, suporte, centro, apoio, Pai. Existência igual verbo, princípio, raio, poder, filho. Substância igual objeto, finalidade, círculo, movimento, Espírito Santo. O céu da glória, o involutivo radiante Shimai. A existência eterna, poderes específicos do verbo, Al-Rim. Poderes específicos do Espírito Santo, Ro-A. Poderes específicos da espécie, A-Or. O céu reflexo da glória refletida, o involutivo das ondas etéreas, Shiman-In. A existência imortal, sociedade cosmogônica dos anjos da palavra viva, Athra-Shama-In. Faculdades androgônicas involutivas, Athra-Adam. Sociedade dos eleitos glorificados, Athra-Aretes. O céu físico involutivo e evolutivo das forças e das atmosferas, Shimiju. A existência intermediária. Anjos e faculdades antropogônicas involutivas, sociedades das almas evoluídas, anjos e faculdades animais e vegetais involutivas. A astralidade schematizada, involutiva e evolutiva, Aretz Astra. A existência física evoluída, homens individuais visíveis, os animais, os vegetais. A australidade dinamizada, involutiva e evolutiva, a substância física evoluída, as forças reflexas e os gases, os metais, suportes das forças, oclusão dos gases, a matéria cadavérica voltando a entrar em transação de substâncias. A australidade absorvente, desagregadora, em contraschema,
a existência infernal, poderes sarcófagos das trevas, demônios não evoluídos, condenados evoluídos de homens. O fogo do caos, desagregador, putrificante e aniquilante, a existência satânica. Demônios das forças repulsivas e dos gases explosivos, demônios dos ódios e das pragas. Satanás, o antiverbo de perdição e destruição. Cada grau dos 7 primeiros ternários da história humana é comentado do princípio ao fim nos livros sagrados de todos os povos. Esses livros dividem-se em 3, de acordo com a Matesis Divina, em 3 sínteses relativas ao duplo universo e à dupla humanidade, invisível e visível. Apesar de suas aparentes divisões sobre as bandeiras das várias religiões, das universidades, das línguas e das legislações em que se divide a humanidade terrestre, os Vedas, os Kings, a Avesta, os livros de Moisés, os livros dos profetas e até as mitologias asiáticas, europeias e africanas não são nada mais, nada menos que a expressão de sistemas individuais presididos pela anarquia. Não são filosóficos, não emanam do critério subjetivo, e demonstraremos que existe entre eles um laço de união que aponta uma origem comum neste mundo e o mesmo princípio revelador no plano espiritual. A mesma coisa podemos dizer dos sistemas científicos que acompanham essas obras, bem como os sistemas sociais que são a sua aplicação. Todos os eruditos que tiveram a curiosidade de estudar-se uns aos outros chegaram às mesmas conclusões que as nossas, isto é, que esses desmembramentos estão tanto mais de acordo com as leis reais dos fatos universais, quanto mais longe se remonta a sua antiguidade, até um ponto de partida, oculto, mas translúcido, no qual se descortina a tríplice síntese primordial, e podemos verificar, com todo o rigor possível de um raciocínio mais exigente, que esta tríplice síntese primordial e sua matese são a religião cristã, aquela do Verbo Criador, antes de encarnar-se para a salvação dos homens. Além disso, o Evangelho nos diz isso com todas as letras, e depois dele, os apóstolos e seus discípulos que o pregam para todas as nações. Os sacerdotes da Igreja, saídos em sua maior parte das iniciações mediterrâneas e orientais, continuam a conquista cristã, lembrando aos pagãos este fato incontestável. É por essa razão que Jesus fala como Verbo Criador, inspirador de toda a revelação passada e futura, e como Verbo encarnado, antes de ascender novamente à glória de onde ele desceu. Quando disse, eu sou a Amate, a verdade vivente, de onde procede toda a verdade. Amate, com efeito, contém. Tama, o milagre da vida, sua manifestação na existência universal. Atma, a existência infinita da essência absoluta, a alma das almas. At. Mata, mata, a razão suprema de todas as razões verdadeiras, a incidência de todas as reflexões, a legislação de todas as leis, a eudóxia de todas as doutrinas. Ao falar assim, o Senhor expressa não só toda a tradição sagrada revelada por ele aos patriarcas, não apenas a Torá de Moisés que os resume, mas sua própria Torá direta, a do duplo universo e da dupla humanidade. Nós dissemos o bastante, em outra ocasião, que o confidente mais íntimo do pensamento divino de Jesus, São João, registrou a antiga Matesis e os princípios das 3 sínteses no começo de seu Evangelho. É impossível, lendo este livro e o Apocalipse, com um espírito ao mesmo tempo religioso e científico, não perceber que são do mesmo autor. Eles expressam os mesmos mistérios, da mesma forma hierática, e em particular o Amate de que estamos tratando aqui. Eu vi um anjo ascender do Oriente com o selo do Deus vivo.
peço ao leitor guardar bem essas palavras do Apocalipse 6, 2, profecia que é a matesis do Amate, inseparável em Jesus, porém aparentemente separada na humanidade religiosa, científica, universitária e social, será reconstituída entre o Oriente e o Ocidente. O eco de Daniel, por meio de Esdras, relativo a certas tradições e às chaves dos mistérios, o Talmud diz: o selo do Deus vivo é Amate. Os profetas, sabendo o seu significado, poderiam reconhecer imediatamente o Messias a cada enunciado que este fizesse de mistérios tão decisivos. Mas os profetas estavam todos mortos pelo estado mental e governamental da burguesia suplantadora, aquela da tribo de Judá. Remontando o curso do tempo, examinemos as fontes universitárias em que os textos de Moisés foram reconstituídos em caracteres assírios vulgares e numa língua metade hebraica e metade caldeia. Daniel era nessa época o grão-mestre da sagrada escola dos Kashidim. As chaves dadas por ele abrem as portas de todos os santuários da tradição, como também de sua unidade e de sua universalidade pré-diluvianas, e até pós-diluvianas por alguns séculos. Entre essas chaves comuns, direta ou indiretamente a todas as universidades patriarcais, temos que mencionar a Kabbalah, da forma em que a definimos em nossas notas, com sua interpretação solar-lunar, lunar, horária, mensal, decânica, etc., de acordo com as línguas e sua sinalização sagrada. Essas chaves são científicas e tão claras quanto as profecias de Daniel, tão exatas como a época que ele indica para a encarnação dos Messias. Tudo isso e muitas outras coisas fazia parte da matesis da Amate. O mesmo mistério nos conduz de sua segunda para a primeira transcrição, da Babilônia a Tebas, onde sob o nome funcional de Osharship, Moisés, como filho de um rei, foi apópate e depois chefe do Estado-Maior Real, comissionado como engenheiro militar para compor fortalezas e máquinas de guerra. Sua fama como sábio e como inventor passa dos egípcios aos romanos. A universalidade tebana nos leva, voltando ao tempo, a outra que não foi sua mãe, mas sua irmã maior, Tiroíta, uma vila erudita dos antigos brahmanes do norte. Os sacerdotes tebanos e os da Etiópia, bem como os iniciados reais, iam terminar ali seus elevados estudos relativos ao universo invisível. Da mesma forma, os Kashidim, da Babilônia, iam aperfeiçoar seus estudos relativos ao universo visível, na sua universidade de origem, Kashi, em sânscrito, Karsi, hoje em dia, Benares. Detente-nos em Tiroíta e para observar a universidade e a universalidade cristãs, em um fato tão importante quanto a Amate, o selo do Deus vivo, abrindo o Atharva Veda, o selo do Deus vivo traz o sol, porque sua revelação ilumina o universo. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo, nestas como em todas as suas palavras schemáticas, não fez mais do que resumir a si mesmo como o verbo criador e inspirador de sua religião eterna, una e universal. O Atharva Veda nos conduz a uma filiação antediluviana, e é aí que voltamos a encontrar novamente a impressão do selo da matesis, seu chama verbal e cosmológico solar no Arcametra, que reconstituímos baseados nos documentos antigos verificados pela ciência moderna. É o arqueômetro desta palavra primordial do verbo, que São João registra em seu Apocalipse. A leitura de um e de outro não deixa nenhuma dúvida de que essa impressão do selo não teria sido revelada por seu divino mestre. Assim, fomos conduzidos pelos Vedas ao ciclo antediluviano, ao da tríplice síntese e de sua matesis confirmada sobre o mesmo selo, Jeshu,
Verbo e Messiá. Em nossas notas sobre a Cabalá, na primeira parte desta obra, lembramos que as litânias de nossa Igreja chamam o Senhor de Rei dos Patriarcas. É um fato, e não uma forma de falar. Isso ocorre com toda a tradição religiosa, desde seus textos teológicos até o arqueômetro litúrgico, que os enquadra em todas as correspondências do duplo e do triplo universo. Em Vatã, a língua schemática do primeiro ciclo, encontramos Ishvara, Jeshu, rei dos rishis. O sânscrito é articulado e procede do Vatã, de onde procede também o Veda, que diz Ishowa e Isowa. Porém, é necessário reintegrar as línguas sagradas, sistematizadas cosmologicamente, as 22 letras do Vatã, que estão incluídas no selo e em todas as suas correspondências arqueométricas. Aqui mencionaremos somente as correspondências dos números. A correspondência numérica do nome divino é 316. Encontramos também o número 316 no nome do deus egípcio Osíris, ou Osir, Ri e Rishi, rei de Amente, o universo visível. Em hebraico é Isno, porém antes deste, temos em etíope Shoi, e sempre qualquer que seja sua posição, o nome é verificado pelo seu número. Em sânscrito, Ish significa o Senhor, Vá, o movimento cíclico universal. Depois do que precedeu, não podemos surpreendermos em ver, 17 séculos antes da nossa era, uma iniciada no ensino superior da tradição, a infanta egípcia, dedicar a Oshiri, uma pequena criança salva das águas, chamando de Moshi, que corresponde ao que nós chamamos menino de Jesus, menino de Maria. Voltaremos em outro momento para dar mais detalhes de todos esses pontos, mas agora queremos mostrar a seguir como, confirmando-se a Amate, nosso Senhor Jesus Cristo afirmava ser o Verbo Criador, fundador do cristianismo, religião eterna, confirmada por toda a tradição, tanto a antediluviana como a pós-diluviana. A mentalidade europeia dificilmente poderá entender tudo isso. Dominada como está pela mentalidade dos pagãos greco-latinos e apenas despertada da razão individual para a razão divina pelos recentes métodos científicos. Veremos isso mais adiante, voltando àquelas a levantar o éter dos antigos. Seu sistema ondulatório e o meio intermediário da transmissão dos poderes divinos, Al-Rim, das forças físicas She-Ma-In, para as vibrações musicais dos números. Porém, faz mais de 20 anos que não poupamos esforços para explicar tudo o que a matésis evangélica ofereceu como recurso para aliviar os males nacionais e internacionais que ameaçavam a vida de nosso país e do que foi a cristandade. Tudo o que aconteceu, tudo o que está em vias de acontecer, foi fielmente revelado por nós, como uma consequência das leis divinas que regem a história e da ignorância dessas leis pelos nossos eruditos da Igreja e da Universidade, do clero e dos sistemas de instrução, desde o renascimento pagão. Tudo podia ser evitado, e durante 3 anos nós conjuramos a esquerda e a direita, o governo de nosso país, para que se tomassem as medidas necessárias, simples, porém eficazes que a tradição nos indicava. Naquela época ainda estávamos em tempo, mas agora já é tarde, e nós estamos escrevendo para o futuro, o amanhã das catástrofes de todo tipo, no qual haverá de edificar novamente o que o paganismo destruiu.